Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar de mais um procedimento especial que se chama embargos de terceiro. Os embargos de terceiro são aquele remédio processual colocado à disposição daquela pessoa que, apesar de não fazer parte do processo, acaba sofrendo uma constrição ou ameaça de constrição de um bem que é seu. Então, existe um processo, deste processo foi originada uma determinação de constrição judicial sobre um bem de uma pessoa, só que essa pessoa não é parte desse processo. Assim, para eliminar essa constrição sobre o bem, o terceiro propõe essa ação autônoma de jurisdição contenciosa e de procedimento especial chamada embargos de terceiro. Alguns autores afirmam que os embargos de terceiro se tratam de uma mera intervenção de terceiro num processo, mas eu discordo dessa afirmação. Isso porque, no nosso CPC, as intervenções de terceiro previstas tratam de participação de um terceiro dentro de um processo já existente. Ou seja, existe um processo em trâmite entre A e B e o terceiro, de forma voluntária ou forçada, passa a atuar dentro desse processo entre A e B, como chamado ao processo, assistente, denunciado a lide, amicus curiae, entre outros, né? Só que, no caso dos embargos de terceiro, não se trata de uma mera participação de um terceiro em um processo já existente. Ao contrário, trata-se de uma nova ação, com a finalidade de proteger a posse ou a propriedade daquele que, não tendo sido parte no feito, teve um bem seu constrito por um ato judicial. Há casos, como se sabe, que um terceiro pode vir a ter uma constrição determinada judicialmente de forma legítima. Mas pode acontecer, de outro lado, de um terceiro totalmente estranho ao processo, sem qualquer responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, vir a ser afetado pela constrição judicial de um bem ou direito seu. E é disso que estamos tratando aqui nos embargos de terceiro. Então, nessa hipótese, a lei confere a esse terceiro o remédio jurídico denominado embargos de terceiro, que é um procedimento através do qual esse terceiro pode obter o desfazimento ou a inibição da constrição na forma dos artigos 674 e seguintes do CPC. Os embargos de terceiro, eles servem tanto para o terceiro que for proprietário do bem constrito, como para o terceiro que for possuidor. Nesse último caso, quando ele for só possuidor, o terceiro está se defendendo de uma turbação ou de um esbulho na posse de seus bens, em consequência de um litígio que lhe é estranho. Mas existe uma diferença entre os embargos de terceiro manejados por quem é possuidor e as ações possessórias que nós já tratamos aqui. E isso porque a violação da posse nas ações possessórias, ela decorre de um ato de particular ou da administração. Já nos embargos de terceiro, a violação da posse decorre sempre de um ato judicial. Então, sintetizando, os embargos de terceiro tratam-se de uma ação autônoma cujo objeto é a exclusão dos efeitos de uma decisão judicial em relação ao bem ou aos bens constritos. Porém, e aí é muito importante, a decisão que exclui essa constrição não afeta o direito discutido na ação. Melhor dizendo, se existe uma ação entre A e B, em que se discute o direito X e em que se determinou a constrição de um bem Y, de um bem de Y, se Y, que é o terceiro, ajuizar esses embargos e estes forem julgados procedentes, o que vai acontecer é que o ato de constrição judicial indevida sobre o bem de Y será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção ou reintegração da posse ou do direito de Y.
mas isso não afeta o direito discutido por A e B, que permanece incólume. Então, nos embargos de terceiro, o que se tem em vista não é o direito das partes na ação, em litígio, ali naquele litígio, mas sim o ato estatal daquele litígio que indevidamente constringiu bem de quem não era parte no feito. Não se ataca, portanto, o direito do autor nem do réu da ação. Esse direito do autor do réu podem continuar a ser exercidos normalmente, mesmo após o sucesso dos embargos de terceiro. E o fundamento jurídico dos embargos de terceiro reside no fato de que apenas as partes estão sujeitas aos efeitos diretos das decisões judiciais. Então, os embargos de terceiro são cabíveis sempre que houver um ato judicial de constrição de bem ou direito, podendo isto ocorrer em um processo de conhecimento ou de execução, sendo essa constrição definitiva, provisória, tá? Como nós já vamos ver. O CPC de 73, no artigo 1046, trazia um rol exemplificativo de quais poderiam ser essas constrições passíveis de impugnação por embargo de terceiro. O CPC de 2015, por sua vez, não repete esse rol no artigo 674, mas exemplificativamente podemos dizer que esses atos de constrição judicial podem ser o quê? A penhora, o arresto, o sequestro, o depósito, a alienação judicial, o arrolamento, o inventário, a partilha, a busca e apreensão, entre outros. É bom lembrar, repetir, que através dos embargos de terceiro não se invalida nem se desconstitui a sentença proferida em processo alheio. Apenas se impede que a sua eficácia venha a atingir o patrimônio de quem não foi parte naquela relação processual. Bem, agora vamos falar a respeito da legitimidade para a utilização desses embargos de terceiro. A primeira consideração a ser feita é com relação ao conceito de terceiro. Por exclusão, toda e qualquer pessoa que seja fora da relação material de processo e que não peticione ou em face da qual seja peticionado é terceiro. Então, se trata, portanto, de um estranho à demanda, de um terceiro na demanda. O artigo 674, parágrafo 2º, trata da legitimidade ativa e estabelece que se considera terceiro para ajuizar os embargos as seguintes pessoas. Primeiro, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto no artigo 843. Então, no que concerne a cônjuge, a previsão do inciso 1 está de acordo com a súmula 134 do STJ, que dispõe que, embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargo de terceiro para a defesa de sua ameação. Mas observe que o inciso 1, ao tratar do cônjuge, ressalva o disposto no artigo 843 do CPC. E o artigo 843 trata da penhora de bem indivisível e estabelece que, nesse caso, a cota parte do proprietário ou do cônjuge alheio à execução vai recair sobre o produto da alienação do bem. Nesse caso, ou seja, em se tratando de penhora de bem indivisível, os embargos de terceiro não são necessários, porque passa a haver uma proteção expressa ao recebimento da cota sobre o bem e não mais ao bem. Então, a gente precisa lembrar que esse cônjuge sempre tem direito de preferência sobre o bem, mas caso não tenha interesse, ele tem resguardado seu direito ao produto da venda do bem. A segunda hipótese de legitimidade para opor embargos de terceiro se dá àquele adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução.
A terceira hipótese de legitimidade ativa para os embargos, por sua vez, então, é daquele que sofreu uma constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Nós devemos lembrar que para que haja constrição judicial de bens dos sócios na desconsideração da personalidade jurídica ou da sociedade na desconsideração inversa, deve haver antes um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente, ele é tratado pelos artigos 133 e seguintes do CPC e ele permite que os sócios ou a sociedade possam, antes de ter seus bens constritos, ser citados, se defender, produzir provas, para somente depois ter contra si uma eventual decisão que recaia sobre seus bens. Se o sócio não fez parte desse incidente e, portanto, não pôde se defender na forma do artigo 135, ele tem a via dos embargos de terceiro, caso tenha sofrido constrição de seus bens. E, por fim, a quarta hipótese, da qual o parágrafo 2º do artigo 674 trata a respeito, e fala que a legitimidade também para os embargos de terceiro é a do credor com garantia real que queira evitar a expropriação judicial do objeto do seu direito de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios. Aqui a gente tem que observar que a defesa do embargado está restrita ao que prevê o artigo 680, ou seja, temas que dizem respeito à inexigibilidade da garantia. Fora isso, o embargado não tem outras defesas que ele possa trazer. É importante mencionar que nessa posição de terceiro pode estar a parte que, muito embora figure no processo, nesse processo ela defende bens ou direitos que juridicamente não poderiam ser afetados, como por exemplo o substituto processual e o assistente. Substituto processual, lembrando, é aquele que litiga em nome próprio na defesa de direito alheio. E o assistente simples é aquele que está presente no feito, mas se limita a defender direito apenas do assistido. Então, nesses casos, obviamente, apesar de o nome deles figurarem como parte, eles não estão defendendo direito próprio e são terceiros para os embargos. Um outro caso corriqueiro na jurisprudência é o do promissário comprador de imóvel, aquele que não adquiriu um bem, melhor, que adquiriu um bem, mas que por qualquer motivo não efetuou o registro, seja por desconhecimento, por impossibilidade de pagar despesas, impostos, eventualmente foi deixando. Enquanto ele não registrar, ele é considerado um mero promissário comprador e não proprietário. Então, nesse caso, veja-se, se o bem não foi registrado, ele continua registrado em nome do vendedor ou do promissário vendedor. E se em alguma ação em face desse vendedor, desse promissário vendedor, este bem vier a ser constrito, o comprador, que é possuidor, pode opor embargos de terceiro, inclusive fundamentado na súmula 84 do STJ. E quanto à legitimidade passiva? Todos os que, no processo originário, têm interesse nos efeitos da medida impugnada. O artigo 677, em seu parágrafo 4º, afirma que será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, mas ressalta que seu adversário também deve figurar no polo passivo quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. Então, veja-se, na execução, os atos executivos são de interesse do credor, então ele deve ser parte passiva em eventuais embargos de terceiro, certo? Mas pode acontecer de, nessa mesma execução, o ato de constrição se dar por indicação do próprio devedor. Então, nesse caso, ambos, credor e devedor, devem figurar no polo passivo. Quanto ao
o juízo competente para apreciar esses embargos de terceiro, nós temos que, por eles se tratarem de uma nova ação, ou seja, uma nova relação processual, não se trata de uma mera interferência de um terceiro prejudicado num processo que já existe, como a gente viu. Então, é claro que não dá para a gente negar que existe sim um certo vínculo de acessoriedade entre os embargos e aquele processo de onde veio a constrição sobre os bens do terceiro no processo, tá? Por isso, a competência para oposição dos embargos de terceiro segue a mesma do juízo em que foi ordenado o ato constritivo, porque os embargos vão ser distribuídos por dependência. O artigo 676, no caput, deixa isso bem claro, tá? Que é o juiz que ordenou a constrição. Mas o parágrafo único desse mesmo artigo traz uma exceçãozinha. É que assim, nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado via de regra. Vamos só lembrar que a gente está falando de carta precatória e que numa carta precatória existe juízo deprecante e existe juízo deprecado. Juízo deprecante é aquele que pede a prática de um ato e o juízo deprecado, por sua vez, é aquele que cumpre o ato que foi pedido por outro juízo, tá? Então imaginem que haja um processo em que o juízo deprecante da comarca X falou, por exemplo, espeça-se carta precatória para a comarca Y, para a penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo, por exemplo, tá? E foi expedida a precatória. Lá no juízo deprecado, ou seja, lá na comarca Y, foi penhorado um bem do terceiro. Via de regra, os embargos devem ser opostos, portanto, perante o juízo da comarca Y, lá no juízo deprecado. Por que via de regra? Porque aí existe uma exceçãozinha da exceçãozinha, né? É que se por acaso, quando o terceiro for opor esses embargos de terceiro, a precatória já tiver sido devolvida para a comarca X, para o juízo deprecante, então ele deve opor os embargos perante o juízo deprecante, por dependência aos autos principais lá na comarca X mesmo. E também pode ser que a situação tenha se dado de uma maneira um pouco diferente. Pode ser que naquele processo da comarca X, o juiz não tenha sido tão genérico de dizer penhora-se tantos bens. Pode ser que ele tenha determinado assim, que ele não tenha dito espeça-se carta para penhora de tantos bens quantos bastem, mas que ele já tenha indicado o bem a ser constrito, expressamente. Então, é como se o juízo deprecante lá da comarca X tivesse falado, por exemplo, assim, espeça-se carta precatória para a comarca Y para a penhora do bem Z. Nesse caso, como a indicação do bem foi do juízo deprecante e não do juízo deprecado, o juízo competente para julgar e processar os embargos será do juízo deprecante. É isso que a gente extrai da última parte do artigo 676, parágrafo único, quando ele menciona assim, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito. Então, prestem atenção nisso, pessoal, e repitam aqui esse vídeo se quiserem tantas vezes quantas forem necessárias até entender, ok? Bem, agora, pessoal, nós vamos falar sobre os prazos para a utilização dos embargos de terceiro, tá? Primeiramente, a gente tem que o ato judicial de constrição de bem ou direito que leva à oposição dos embargos de terceiro pode ocorrer tanto no processo de conhecimento como em um processo de execução. Só que, a partir da ameaça de constrição judicial, o terceiro já pode oferecer embargos preventivos. Tá? Não precisa ter a constrição efetivada.
É claro que com mais razão são admissíveis os embargos quando ela já foi efetivada, né, a constrição, mas a ameaça também autoriza. Acerca do prazo, o artigo 675 do CPC estabelece que, no processo de conhecimento, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo enquanto não transitada em julgada a sentença. Já no cumprimento de sentença ou no processo de execução, os embargos podem ser opostos no prazo de até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Ou seja, o prazo de 5 dias, nesses casos, é fatal e se conta a partir da assinatura do auto ou da sentença concessiva. Mas prestem atenção, se por qualquer motivo a carta tiver sido expedida de forma antecipada, dá-se o abreviamento do prazo, porque o código deixa claro que sempre antes da assinatura da carta. Então, ultrapassado o prazo máximo de utilização dos embargos, o terceiro sempre pode se utilizar das vias ordinárias para reivindicar o bem constrito judicialmente. Ou seja, não significa que se passado esse prazo de 5 dias, se tiver havido uma constrição indevida e o terceiro não se utilizou dos embargos, que ele perdeu o bem, por assim dizer. A perda do prazo para oposição dos embargos de terceiro não modifica o direito material do terceiro. Então, é claro que esse terceiro, né, vai ser parte agora, pode propor uma ação que vai tramitar pelo processo de conhecimento. Mas ultrapassado o prazo, em tese, ele não pode mais se valer dessa via especial que estamos estudando agora, que é a dos embargos de terceiro. A doutrina apenas faz uma ressalva àquela hipótese em que o terceiro não foi intimado e desconhecia totalmente a existência de constrição sobre o bem, essa constrição judicial que ocorreu. Então, nesses casos, o que a doutrina sustenta é que os embargos de terceiro poderiam sim ser opostos, ainda em que diz respeito ao prazo previsto no 675, ou seja, o prazo de 5 dias contar-se-ia da data em que o terceiro tomasse efetivo conhecimento da constrição. A gente deve observar que a intimação pessoal de terceiros para eventual oposição de embargos, ela vem expressamente disposta no parágrafo único do artigo 675, tá? Então, esse dispositivo, ele estabelece que, caso o juiz identifique a existência de um terceiro titular de um interesse em embargar o ato, ele deve mandar intimá-lo pessoalmente. Então, aqui nesta hipótese que estamos falando de uma hipótese em que não houve essa intimação. Então, se não houve essa intimação, o terceiro poderia perfeitamente opor embargos em desrespeito ao prazo de 5 dias previsto no 675, tá? Mas aí, como diz a jurisprudência, ele deveria observar o prazo de 5 dias, mas esse prazo de 5 dias seria contado da data em que ocorreu o efetivo esbulho ou turbação ao bem. E uma novidade, outra, né, do CPC de 2015, está no parágrafo 4º do artigo 792. Essa regra dispõe o seguinte, que antes de declarar a fraude à execução, o juiz deve intimar o terceiro ou adquirente que, se ele quiser, ele pode opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias, tá? Essa é uma regra específica de prazo para embargos de terceiro que se aplica apenas e tão somente antes de se declarar a fraude à execução, certo? Então, é uma regra específica. E por que vocês devem prestar atenção nisso? Porque existem julgados reconhecendo que a regra especial do artigo 792 prevalece em face da norma genérica do artigo 675 no que diz respeito ao prazo
para oposição de embargos de terceiro, ok? E agora a gente vai falar finalmente do procedimento dos embargos de terceiro. Bem, os embargos de terceiro, como acontece com toda e qualquer ação, eles são apresentados através de uma petição inicial. E deve o embargante, que é o terceiro, instruir essa petição inicial com os documentos comprobatórios da sua posse e da qualidade de terceiro para a obtenção de uma medida liminar. Então, se a prova meramente documental não for suficiente, ou se a prova da posse, mesmo sumária, não puder vir com a inicial, faculta-se que essa prova seja realizada em uma audiência preliminar designada pelo juiz, hipótese em que o rol de testemunha já deve acompanhar a inicial. É isso que estabelece o artigo 677 do CPC. O valor da causa nesses embargos de terceiro não são necessariamente o mesmo valor da ação que a gente chama principal, mas que é a ação de onde foi determinada a constrição judicial. Na verdade, o valor da causa é o valor do bem que se pretende desvincular do ato constritivo. Então, esses embargos de terceiro, eles têm uma fase inicial de cognição sumária, através da qual se antecipam os efeitos da tutela desejada. E isso porque, se o juiz considerar suficientemente provada a posse ou a propriedade desse terceiro, que é o autor dos embargos de terceiro, com ou sem audiência preliminar, ele vai determinar a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos. Então, ele vai ordenar a expedição de mandado de manutenção ou de restituição, se for o caso. O que significa é que o juiz tem que se convencer da posse ou da propriedade do terceiro. E esse convencimento se dá tanto através de documentos, como através de oitiva de partes ou de testemunhas na audiência chamada de preliminar pelo legislador. O juiz pode, porém, exigir caução para assegurar a restituição dos bens com seus respectivos rendimentos, na hipótese final de improcedência do pedido do terceiro, que é o que dispõe o artigo 678, parágrafo único. Ressalva-se, acertadamente, a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente, é claro, para exigir essa caução. Então, concedida ou não essa liminar nos embargos de terceiro, haverá a citação do réu. Só que essa citação não será, via de regra, pessoal. O artigo 677, no parágrafo 3º, estabelece que a citação só será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal, que é aquela ação de onde se originou a constrição indevida. Ou seja, se nessa ação o embargado tiver procurador constituído, ele vai ser citado na pessoa de seu advogado. Na verdade, ele vai ser intimado, pelo sistema eletrônico, pelo diário. E essa intimação, ela funciona como uma citação. O prazo para contestação é de 15 dias. E após superada a fase da resposta, com ou sem contestação, o procedimento segue o procedimento comum. Ou seja, vai ter réplica, vai ter especificação de provas, vai ter saneamento, se tiver necessidade, vai ter produção de provas, tudo conforme o caso, até que finalmente vai sobrevir uma sentença. E essa sentença pode acolher ou rejeitar esses embargos. Acolhidos os embargos, o ato de constrição judicial indevida será cancelado. Mas deve-se observar uma coisa muito importante, que mesmo que os embargos sejam procedentes na fixação dos honorários dessa sentença, nem sempre se aplica o princípio da sucumbência. O que estabelece esse princípio da sucumbência? Que o vencido paga ao vencedor as custos e os honorários. Há casos em que se aplica o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à constrição indevida
é que deve arcar com os honorários. Então, mesmo que ele seja o vencedor da demanda, se ele deu causa, ele que arca com essas despesas. É isso que estabelece a súmula 303 do STJ. E essa hipótese pode bem ser aplicada naqueles casos que nós falamos agora há pouco do promissário comprador. Aquele que não registrou o imóvel e que daí esse imóvel acabou sendo constrito, né? E aí ele vem e apresenta os embargos. Esse imóvel, né, acabou sendo constrito porque o embargante não registrou. Então, se ele tivesse registrado, estaria no nome dele. E se estivesse no nome dele, provavelmente nunca teria sido constrito indevidamente. Mas como ele não registrou, isso acabou induzindo o juiz em erro. Então, o promissário comprador acabou opondo os embargos de terceiros. Se eles forem julgados procedentes, quem vai arcar com os encargos sucumbências é ele mesmo, porque foi ele que deu causa à propositura desses embargos, né? Algo que não teria ocorrido se ele tivesse registrado. E para finalizar, uma questão importante é sobre a possibilidade de se manter penhora que recaiu sobre um bem alienado fraudulentamente pelo devedor insolvente, tá? Então, será que é possível manejar, falar em fraude contra credores nos próprios embargos? Não é. Então, veja, primeiro, a fraude contra credor e a fraude de execução não podem ser confundidas. Para que haja fraude contra o credor, basta que o devedor se desfaça de todos os seus bens, não reservando nenhum para satisfação de suas obrigações. Só que se esse desfazimento de bens ocorre quando já existe uma ação, né, sobre esses bens, já existe uma ação fundada em direito real, ou se há uma demanda contra esse devedor capaz de reduzi-lo à insolvência, então há fraude de execução. A fraude de execução pode ser reconhecida nos embargos de terceiro, mas a fraude contra credores não, porque ela depende de ação própria, que é a ação pauliana, e tem que haver a citação de todos os possíveis envolvidos. E é basicamente isso que fala a súmula 195 do STJ. Bom, pessoal, a gente fica por aqui e eu espero mais uma vez que vocês tenham aprendido e é claro que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar. Um beijo a todos! Na primeira hipótese, o autor distribui a petição inicial dele por dependência, e aí, se o juiz entender que essa petição dele inicial está instruída com documentos suficientes da prova da posse dele, ele defere a liminar nos embargos de terceiro, e o réu é citado e o feito prossegue pelo procedimento comum. Na segunda hipótese, o autor distribui também essa petição inicial da mesma forma, cumprindo os requisitos por dependência à ação principal, e o juiz, não se convencendo da prova documental do autor ou achando que ela é insuficiente ou talvez ela não exista, marca então essa audiência preliminar para o autor comprovar o alegado. Nessa audiência, o autor pode produzir prova oral, pode levar testemunha se ele tiver arrolado na inicial, e aí se convencer, né, o juiz se convencer do que foi demonstrado pelo autor, ele defere, então, a liminar, determinando a suspensão dos atos constritivos. O réu, então, vai ser citado e depois prossegue-se o feito também da mesma forma pelo procedimento comum. Mas é claro que existe a hipótese do autor distribuir essa petição inicial, alegando que teve uma constrição indevida, e a hora que o juiz receber essa petição inicial, ele, de plano, indeferir a petição a liminar dele, tá? E indeferindo a liminar, de qualquer forma, o réu vai ser citado para contestar e o feito vai, da mesma forma, prosseguir pelo procedimento comum.
E esse indeferimento da liminar também pode acontecer mesmo que o autor apresente essa petição inicial, o juiz receba ela, designe a audiência preliminar, né, porque não haja prova, e o autor vá na audiência, produza a prova que ele ache, mas o juiz não se convence, tá? E aí ele indefere. Sempre que ele indeferir essa liminar de embargo de terceiro, o autor pode interpor recurso de agravo de instrumento, mas de qualquer maneira, indeferindo ou deferindo, o réu é citado, embargado, e o feito sempre vai prosseguir pelo procedimento comum.